Quem tem o melhor plano não sabemos, mas quem tem o melhor projeto. Ó. Essa piada a gente vai fazer pra sempre. É aniversário dele hoje, por isso que eu não podia perder a chance. Ah, tá, tudo bem. Aí tem um gancho, ok. Uma homenagem. Vamos chamar a Lili Nascimento, então, para as informações. 71. 71? Anos. 71 anos do professor Parabéns, Lucha. Lili, então no aniversário do Luxemburgo, boas notícias pro lado do Corinthians? Pois é, Mari, ele que está fazendo aniversário, mas é o torcedor que quer um presente, né? Então fica a dica aí para o professor Luxemburgo, 71 anos, né? Parabéns para ele. Bom, e hoje ele fez o último treino antes do confronto contra o Botafogo amanhã. O treino aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui no CT Joaquim Grava. Aliás, está chovendo muito. Deu uma paradinha agora por conta do link, né? Só para entrar ao vivo, depois volta a chover. Então, esse último treino, estão almoçando, daqui a pouco saem em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, bem próximo daqui, uns 5 minutinhos eles chegam de ônibus até lá. Aí é o seguinte, para a partida de amanhã, a preparação foi feita hoje, o Luxemburgo teve esse treino para definir qual equipe vai entrar em campo, porque no treino de ontem, cerca de 11 jovens da base participaram, então, e outros jogadores que não jogaram mais de 45 minutos participaram também. A gente sabe que ele gosta de dar chances aos mais jovens, então o professor Luxa está de olho. Para a partida de amanhã terá um desfalque importante, né? Titular, o Fausto Vera tomou o terceiro amarelo contra o Fortaleza, não entra em campo, não viaja com a equipe. Fica a dúvida aí da lista dos relacionados, quem ele deve levar. O Cantilho, que não foi nem relacionado contra o Fortaleza, pode ser chamado para essa partida. Fica a dúvida ali quem ele deve colocar, né? Cantilho, tem a opção do Maicon e do Paulinho também. Lá na frente, tudo indica que o Luxemburgo possa repetir o que ele fez contra o Fortaleza, colocar Yuri Alberto no banco e ele deva entrar ao longo da partida. Isso veremos amanhã. Tem mais um detalhe importante aí para o fã de esporte, para o torcedor corintiano, uma notícia boa. O Renato Augusto, no treino de ontem, fez em campo e com a bola, porém separado de toda a equipe. Essa é uma etapa importante do tratamento dele, né, do possível retorno dele ao campo. A próxima e última etapa, ele voltar a treinar com bola e com toda a equipe junto. Para o jogo de amanhã, obviamente, ele não estará liberado. Também contra o São Paulo não deve ser relacionado, mas há um trabalho intensivo aqui da fisioterapia no CT Joaquim Grava para, quem sabe, estar liberado para o primeiro duelo contra o Galo pela Copa do Brasil. Isso é uma dúvida, mas saberemos em breve. Enquanto isso, foco total para o jogo de amanhã contra o líder Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Bruno e Mari. E agora, Corinthians é o assunto por aqui. Amanhã o Timão enfrenta o líder Botafogo fora de casa. E hoje é dia de comemoração. 71 anos, aniversário do Vanderlei Luxemburgo, que já ganhou um presente antecipado. O Renato Augusto voltou a treinar, mas ainda não está à disposição para o jogo de amanhã. O dia a dia e o tempo que não passa. Tempo para afirmar um trabalho novo, para entrosar um elenco que começa a vivenciar dias de Vanderlei Luxemburgo no comando. Eu acho que as coisas estão acontecendo e eu não gosto muito de ter essa coisa de ficar falando na equipe para fora, aconteceu isso e aquilo. Acho que nós estamos no caminho certo. E vocês, que são experts, né? Vocês são espertos, vão vendo que as coisas estão acontecendo e as cobranças vão existir, não vão existir, mas as coisas vão acontecer. Cobranças que têm motivo. Se o treinador enxerga avanços no desempenho, os resultados, por enquanto, não vieram, não os esperados. Na estreia contra o Independiente Del Valle pela Libertadores, derrota em casa. Contra o Fortaleza, também em casa, empate com gol nos minutos finais. No caminho para tentar a primeira vitória, nesta volta ao Corinthians, Vanderlei Luxemburgo tem trabalhos difíceis pela frente. A começar pelo Campeonato Brasileiro. O próximo duelo contra o Botafogo, líder e 100% na competição. Depois tem clássico contra o São Paulo e a dupla carioca Flamengo e Fluminense. Isso sem contar os jogos pelo mata-mata da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, valendo vaga. 2 partidas. E também o jogo pra lá de fundamental contra o Argentinos Júnior, já que o Corinthians vive situação delicada na Copa Libertadores. Um mês de maio recheado de desafios para colocar à prova o trabalho de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. A minha projeção com os jogadores foi que nós temos elenco, jogadores que ganharam um campeonato importante aqui, jovens, talentosos,
que podem melhorar. Você vê que são jogadores que mostraram que o Matheus é um jogador leve, o Fausto é um bom jogador, o Biro mostrou, o Pedro é muito jovem. Então nós temos um atacante como o Yuri, como o próprio Roger. São dois atacantes que você vai ver no futebol brasileiro. Quem tem uma dupla como o Roger e o Yuri, né? O Yuri não está fazendo gol, mas daqui a pouco a bola começa a entrar. Então eu vou fazer uma projeção, eu acho que nós vamos chegar. Mas não dá para eu te precisar. Dá para chegar na Libertadores? Cara, tu vai ver. Vamos junto comigo. Lá na frente você me pergunta isso aí. Mudanças notáveis nas formações táticas e também na oportunidade a jovens jogadores. Um elenco de revelações que, se não tem nomes muito badalados, tem bons valores. É um grupo vice-campeão brasileiro sub-20. 11 atletas formados no clube participaram do treinamento desta terça-feira. Preparação para o jogo de quinta diante do Botafogo. Alguns deles, como o Biro, já caíram nas graças de Lucha. Ele é um jogador, rapaz, interessantíssimo. É um jogador que tanto joga por dentro como por fora, na esquerda e na direita. Por fora, na esquerda e na direita. E com uma coisa, primeira jogada que ele fez, ele limpou, quebrou linhas. Isso é fundamental no futebol. Agora, ele vai jogar mais vezes. Vai ter que jogar mais vezes. Vai começar a entrar e botar ele para jogar. Com caras novas e também ídolos antigos que completam o elenco, este é o novo Corinthians, com a cara de Lucha. Renato Augusto voltou a trabalhar com bola após a recuperação de problema no joelho. Ainda não vai ficar à disposição para essa próxima partida no meio de semana, mas vai ser reforço muito importante. Fausto Vera suspenso é desfalque. Paulinho e Maicon são opções para o time titular. Depois do empate com o Fortaleza, restaram 9 partidas para o Luxemburgo arrumar a equipe. Foi o prazo que a torcida deu. Mas tem uma questão aí. A sequência que o Timão tem pela frente. Encara o Botafogo, depois tem o São Paulo no final de semana. No meio da próxima semana tem o Galo pela Copa do Brasil. Em seguida, o Flamengo pelo Brasileirão. Inclusive é o jogo que antecede a partida importantíssima contra o Argentino Júnior pela Libertadores. Aconteceram coisas boas. E aconteceram coisas boas mesmo, sabe por quê? A bola hoje já bateu na trave, não entrou. A bola hoje já o cara já fez o gol, estava impedido, voltou. Quer dizer, aí depois nós saímos atrás, conseguimos empatar e tivemos chance de poder virar o jogo. O empate tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, mas não afastou o fantasma do Z4. O Timão está a 1 ponto da zona da degola. Ocupa a 15ª colocação com 4 pontos. Nós temos muita coisa para melhorar. Se falar depois de empate em casa, que nós estamos já no ideal, não, tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar. Mas houve um progresso. Muito bem, como falou a Lili Nascimento aí na matéria, né? A gente mostra então os jogos do Corinthians em maio. Tem o Botafogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogando em casa. Pelo jeito são poucos, né? São mais jogos fora do que em casa, olha. Aí tem o jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, fora no dia 17. No dia 21 pega o Flamengo, fora também, agora pelo Campeonato Brasileiro. Tem a Libertadores, Argentino Júnior fora no dia 24. Aí dia 28 tem o Fluminense, e aí joga na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E depois o Atlético Mineiro no jogo da volta pela Copa do Brasil, jogando aí também na Neoquímica Arena. E a tabela do Corinthians, embora muito sólida, esbarra no que você falou da hora errada, né? Pega um Botafogo 100%, pega um São Paulo com o Dorival leva pouco gol e tudo mais. Mas com você, André, eu queria tentar entender, às vezes a gente põe uma tabela e analisa qual a prioridade. Assim, é a Copa do Brasil, é Brasileirão, é Libertadores. No caso desse Corinthians, a prioridade é o próximo jogo? Sim, é o próximo e assim, eu imagino que nem faça sentido pensar no ponto de vista competitivo no que o Corinthians deve investir nesse momento. Não é difícil olhar para a tabela de classificação da chave do Corinthians na Libertadores e perceber que a situação é difícil. Né? Copa do Brasil, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro. É um adversário do mesmo nível em relação às tradições, ao tamanho, tal, a classificação de um ou de outro. Você não tem, nesse momento, como cravar o que vai acontecer, nem mesmo quem é o favorito, porque o Atlético também não está jogando o quanto deveria jogar, embora tenha se recuperado aí recentemente em uma atuação, talvez seja uma amostra pequena ainda. Então, a prioridade do Corinthians deve ser recuperar, em primeiro lugar, a confiança do time. O Luxemburgo, iniciando um trabalho, conseguir estabelecer sua maneira de jogar, em quais jogadores ele confia, como o Corinthians vai tentar competir, e a partir daí entender como vai ser esse ano. Já foram desperdiçados pontos importantes no Campeonato Brasileiro também.
em relação ao que a gente imaginava que seria o campeonato do Corinthians. Talvez não seja. Talvez, pela duração do campeonato tão longa e as irregularidades pelas quais praticamente todos os times passam, o Corinthians, se conseguisse acertar, ainda tenha tempo de se recuperar para alguma coisa. Mas a prioridade é fazer uma boa partida na próxima data do calendário e, com isso, recuperar a força mental. O episódio do Maicon mostrou um time muito abalado. As próprias declarações dos jogadores continuaram repercutindo esse tipo de situação. A maneira como o Yuri Alberto falou publicamente sobre ele ter ficado no banco, ter entrado e ter feito um gol, mostra um jogador incomodado, e tem que ser assim mesmo. Inclusive ele dizendo que não houve conversa, ele simplesmente soube do time que ia jogar, o nome dele não estava, ele foi para o banco, entrou, conseguiu fazer um gol. E o Corinthians não fez um jogo horroroso, não fez um jogo acima de bom. O jogo em si foi legal, a gente estava no ar, né? E você assistiu o jogo depois, gravado, sabendo do que aconteceu, é uma outra coisa. Mas a mim ficou uma impressão muito clara que o time bem treinado, o time em bom momento, que esteve mais perto de vencer pelo que produziu, foi o Fortaleza e não o Corinthians. Pois é, e ontem o Vanderlei Luxemburgo, depois do jogo, ele também falou da questão Yuri Alberto e Roger Guedes jogando juntos. Vamos ouvi-lo e a gente já fala sobre isso. Conversei bola com ele. Você percebeu que o Roger Guedes, eu dei mais liberdade para ele, teve 2 jogadas no primeiro tempo, que é a jogada de atacante, em que ele bateu para receber a bola como se fosse receber um passe em cima, e ele já recebeu a bola na frente, em condições de poder dominar a bola e até ir para o gol. É isso que eu quero, porque ele estiver ali, ele vai estar próximo do gol. Ele pode jogar do lado, só que nós ficamos vulneráveis, perceber? Nós ficamos vulneráveis, eu tive que trazer o Biro para dentro, nós ficamos vulneráveis, porque o Yuri, ele não tem a característica de meio campo. Eu tive que trazer o Biro para dentro e colocar o Roger na esquerda para nós equilibrarmos de novo meio campo com a segunda bola, que era roubar e achar alguém na frente aqui, a bola ficar. Aí o Biro veio para dentro, que é um jogador que tanto joga pela direita, como pela esquerda, como por dentro. Então o Roger jogar pela esquerda, com o Yuri, né? Nós vamos ter uma vulnerabilidade importante ali, entendeu? Mas é uma coisa que pode acontecer dentro do jogo. Dentro do jogo, começa já outra história, né? E é Biro, né? Não é Biro, é Biro só. E aí o Vanderlei Luxemburgo, ele entra nessa história que foi algo que já passou pelo Vitor Pereira. O Roger Guedes ficava muito chateado quando não colocavam ele pelo lado direito, que ele já falou diversas vezes que é onde ele gosta de jogar, inclusive tinha toda aquela polêmica em relação ao William. Quando o William sai, é que o Yuri Alberto vai ali pro lado esquerdo e ele me parece muito à vontade, apesar de ter sim uma obrigação de voltar, e aí fica aquela questão, ele volta o suficiente para jogar. Mas e aí, Mari? Vai dar ou não vai dar para começar uma partida com Yuri Alberto e Roger Guedes? Pro Vanderlei, aparentemente não, né? E para ti? Pro Vanderlei, aparentemente não. Olha, eu acho que dá. Eu acho que dá, assim. Eu só tenho um certo receio da maneira com que o Luxemburgo vai trabalhar o Roger Guedes nessa ideia dele de proximidade do gol e depois cobrar do jogador essa entrega defensiva quando tiver com o Yuri Alberto. Porque não vai dar para os dois não participarem desse sistema defensivo quando estiverem jogando juntos. Isso não tem como mesmo. Mas eu acho que dá. A gente já viu que deu. A gente já viu. Só que assim, era um outro momento do Yuri Alberto também. Hoje não está dando. Nesta temporada não está acontecendo, não está funcionando. Talvez o efeito Renato Augusto mude alguma coisa, volte a dar para o time melhores combinações, enfim. Mas eu acho que dá. Só que o momento, por hora, eu acho que o Luxemburgo pode testar.